carro-chefe da Ford em 2022 aqui no Brasil é a picape média Ranger, que tem ampla gama e é importada da Argentina. Mas até o início desse ano, esperava-se que a Maverick fosse se tornar o carro mais vendido da marca aqui no país. Hoje a gente vai mostrar para vocês as diferenças entre essas duas picapes. Bora lá! Vamos começar falando aqui da Ranger FX4, versão que foi lançada no início desse ano, quase 300 mil reais, ela está custando no momento. E a gente tem aqui uma proposta mais aventureira, com vários acessórios, inclusive. A gente vê, por exemplo, ó, esse snorkel aqui, e ela tem esse visual um pouco mais caprichado para o público que realmente quer fazer o uso off-road. Quando a gente olha aqui para a Maverick, muda tudo de figura. A gente tem uma picape bem mais urbana, né? Um visual muito mais voltado para a cidade. E não só o visual. Aqui a gente está com a versão FX4 Lariat, que é a topo de linha, a única disponível aqui no Brasil. A gente percebe que, em relação à Ranger, ela já tem outra proposta, bem mais baixa, com ângulos de entrada e saída menores. Quando a gente olha para o preço, a Maverick é bem mais interessante, por exemplo, que a Ranger FX4, mas ela não é tão interessante quanto a Fiat Toro, que seria a sua rival no tamanho, né? Essa versão aqui, a única disponível hoje, custa 233 mil reais. Então a gente tem aí uma diferença de um pouco mais de 70 mil reais, não é pouca coisa, né? Mas essas duas picapes também são bem distintas quando a gente olha dimensões e capacidades. Então vocês veem aí as medidas na tela. No comprimento, a picape média tem 35 centímetros a mais, na largura são 14 centímetros maior que a Maverick e na altura a Ranger é 9 centímetros maior. O entre-eixos também é maior, são 22 centímetros a mais. A diferença mais notável entre Ranger e Maverick que a gente vê aqui, na altura em relação ao solo, 10 centímetros mais alta a Ranger, e ela também tem, olha, essa entrada, esse ângulo de entrada aqui muito maior que na Maverick, que pode inclusive raspar em algumas valetas. Quando a gente vê aqui a Maverick de perfil, fica muito clara essa diferença na altura em relação ao solo, na comparação com a Ranger. Ela é bem mais baixa, né? Bem mais próxima do chão. Inclusive, aqui quando a gente vê o desenho, a Maverick lembra um pouco a Ranger Splash dos anos 90. Outro ponto em comum aqui é o uso da sigla FX4. Veio primeiro na Maverick, depois chegou aqui na Ford Ranger. Só que a gente tem diferenças aqui cruciais entre essas duas picapes. Uma é feita em monobloco, é a primeira picape em monobloco feita pela Ford. Ela tem tração AWD, a gente vê até aqui embaixo, enquanto a Ranger tem a configuração clássica, chassi sobre longarinas e a tração 4x4 com reduzida. Vamos falar agora um pouco da caçamba dessas picapes, né? A Maverick tem aqui a tampa com abertura tradicional e olha, apesar dela ser bem menor que a Ranger, ela tem quase a mesma litragem aqui, o mesmo volume, são 943 litros, enquanto a picape média tem 1.180 litros. Outro detalhe legal são os acessórios, né? A gente tem aqui, por exemplo, um extensor de caçamba que permite levar uma moto. Agora, por outro lado, faltou, por exemplo, a capota marítima, que é também um acessório opcional na Maverick. Agora, quando a gente fala em capacidade de carga, a Ranger é muito mais robusta que a Maverick. Aqui a gente leva até 617 quilos, enquanto aqui na Ranger a gente leva até 1 tonelada. Vamos entrar aqui na cabine da Ranger agora, olha. Já ao embarcar a gente percebe a diferença na altura, né? Precisa subir um degrau aqui para entrar na picape. A gente vê aqui um painel mais simples, sem tanto requinte, né? Muito plástico duro no acabamento. E faltam alguns itens, como por exemplo, olha, ajuste de profundidade da coluna de direção. A gente só tem aqui como regular a altura do volante.
E outro detalhe curioso, olha, chave canivete, a gente precisa dela para dar a partida no motor. Não temos aqui o botão de ignição. Vamos dar uma volta? Aqui é o volante da Ranger, a gente logo nota, né? Picape diesel, turbo, motor vibrante, 3.2 litros. É um carro bem parrudo, né? Quando a gente está dirigido na cidade parece até um trator. A gente tem aqui 200 cavalos de potência, quase 48 kg de torque. Realmente a Ranger é muito forte na mecânica. O câmbio é um câmbio convencional de 6 marchas. Então a gente tem aqui uma dinâmica bem tradicional, né, para o segmento, e uma capacidade off-road muito robusta. Esse, inclusive, é o ponto forte da Ranger FX4. Quando a gente olha para o consumo, também é interessante, né? Embora não seja surpreendente, as médias vão ali de 8 até 9,6 km por litro na cidade e na estrada, então ela não é exatamente tão econômica, porém tem essa robustez do motor a diesel. Falando no 4x4, a gente tem aqui bloqueio do diferencial central, temos aqui o seletor eletrônico com os modos de tração, 4x2 na traseira, 4x4 e 4x4 com reduzida. Então, quando for no 4x4, a Ranger é bem mais capaz do que a Maverick. Falando um pouco da dinâmica, né, a gente tem uma picape bem mais alta, suspensão bem elevada, então a Ranger ela chacoalha bastante em movimento, né? E é um veículo que tende a filtrar também bem, entregar uma maciez maior, né? Já que ela tem essa altura maior em relação ao solo. Vamos falar um pouco de tecnologia aqui na Ranger. É uma picape que tem alguns recursos muito interessantes, mas ela já começa a sentir o peso da idade, né? Então, faltam algumas modernidades aqui dentro, né? Como, por exemplo, o freio de estacionamento eletrônico. Aqui a gente ainda tem a alavanca do freio de mão. E falta também uma multimídia um pouco mais moderna, né? E isso vai estar, com certeza, na nova Ranger que será lançada no Brasil em 2023. Outro elemento que denuncia essa idade avançada do projeto da Ranger é esse quadro de instrumentos, que é o padrão igualzinho que a gente tinha no Fusion, que veio do México e já saiu de linha aqui no Brasil faz algum tempo. Depois de dar uma volta na Ranger, a gente percebe o quanto a Maverick é mais baixinha mesmo, né? Ela é bem mais simples aqui para acessar a cabine. Aqui dentro a gente tem um padrão de acabamento mais descolado, materiais diferentes, texturas, cores, né? E um ambiente em geral mais moderno. Inclusive, olha, a chave é de controle, né? E a gente tem aqui a partida do motor. Bom, vamos dar a partida então aqui, olha, partida por botão, e vamos conferir como acelera a Maverick. Estou aqui ao volante agora da Ford Maverick e eu já te digo, viu, não tem nada a ver com a Ranger, nada a ver. Primeiro de tudo, ela tem um motor 2.0, turbo a gasolina, motor moderno, EcoBoost. Ele é bem mais potente que a Ranger, são 253 cavalos e tem um torque, claro, menor do que no motor a diesel, né? Mas ele é bem robusto, são 38 quilos quase de torque. E a gente tem uma aceleração bem mais rápida, com 0 a 100 em 8 segundos. Só para ilustrar, a Ranger leva em torno de 11 segundos para fazer essa mesma aceleração de 0 a 100. Então realmente o desempenho aqui na Maverick é bem superior. Outro ponto curioso que você talvez não imaginasse, mas que é uma verdade aqui, é que na Maverick a gente tem um consumo de combustível melhor. Embora ela seja só gasolina, a gente tem médias aqui de 9 a 10 km por litro na cidade e chega a fazer até mais de 11 km por litro na estrada. Uma coisa que eu demorei a me acostumar aqui na Maverick é esse seletor de câmbio, né? É um botão giratório aqui no console inferior,
Então a gente não tem a alavanca tradicional, mas é algo que você se acostuma no dia a dia com o uso da picape, né? Nesse console inferior, a gente também tem aqui alguns outros comandos, né? Um deles é o seletor dos modos de condução. A gente tem alguns programas aqui e você pode escolher entre areia, lama, asfalto. Tem até um modo para reboque. Quando a gente fala de tecnologia, esse é um ponto crítico, porque a Maverick é um produto moderno, né? Ela foi lançada no ano passado nos Estados Unidos, começou a ser entregue esse ano, foi lançada esse ano no Brasil e ela é bem moderna, né? Mas faltam vários recursos que a gente tem, por exemplo, na Fiat Toro, recursos semi-autônomos. Aqui o único recurso que a gente tem é o sistema de frenagem automática de emergência. Falando um pouco aqui do comportamento dinâmico, por ser um pouco mais baixa, naturalmente a Maverick transfere um pouco mais de vibração aqui para a cabine, principalmente se você pegar uma pista de asfalto ruim, mas ela tem uma tocada muito mais próxima de um SUV, de um automóvel, do que naturalmente as picapes têm, especialmente a Ranger, né? Uma picape muito alta. Então aqui a gente tem praticamente a sensação de estar a bordo de um carro com respostas mais rápidas e também com um comportamento dinâmico mais estável e equilibrado. Falando da multimídia, a gente tem uma tela talvez pequena para os padrões atuais, né? São 7 polegadas. Ela também não tem conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto para fazer o espelhamento do smartphone, que dificulta um pouco o uso no dia a dia. E agora ficou claro que essas duas picapes são muito diferentes, né? A Ranger, uma proposta mais off-road nessa versão FX4. A Maverick, uma picape mais urbana, muito interessante, motor a gasolina. E a gente percebe que ela tem potencial, mas isso vai depender muito do que a Ford vai fazer, se ela vai trazer, por exemplo, as versões mais básicas da Maverick, que inclusive são híbridas e poderiam ser muito interessantes pensando aqui no mercado brasileiro. E você, prefere qual delas? Ranger ou Maverick? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se em nosso canal e continue acompanhando as novidades aqui no Jornal do Carro. Valeu!